Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 até o fim do capítulo, e no capítulo 2 nós vamos seguir direto até o versículo 10. Êxodo 1:15 em diante. E o tema que nós vamos meditar hoje é Moisés e as águas de Deus. E eu não combinei nada com a irmã. Cadê aquela irmã? Êxodo capítulo 1, verso 15 diz assim: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Um homem da linhagem de Levi casou-se com a descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leve este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Amém. Moisés e as águas de Deus, meus irmãos. Todos nós temos momentos importantes e decisivos na vida, momentos que podem ser, por assim dizer, um divisor de águas, um momento que dá uma nova perspectiva na vida, uma nova direção. Para os jovens, o casamento pode ser um momento assim. Para os universitários, entrar na faculdade ou mesmo se formar pode ser assim também. Para um atleta, a conquista de um grande prêmio ou mesmo uma medalha olímpica. Para um empresário, o seu primeiro milhão. Para um compositor, a sua primeira canção de sucesso. Seja lá como for, para Moisés também houve momentos importantes de decisão na sua vida. Momentos, como a gente costuma dizer hoje em dia, de virada de chave. Momentos de um novo caminho para a sua vida. E hoje eu quero ver com vocês 6 desses momentos em que Deus transformou a vida de Moisés, que esteve diante de situações com muitas águas. Vamos dar uma olhada nisso. O primeiro momento, Moisés salvo das águas. O texto que nós lemos, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. Nós sabemos o contexto muito bem dessa situação. O povo
hebreu havia sido escravo no Egito, ainda era escravo no Egito, isso já ia para 430 anos desde essa escravidão, desde o início, e o Egito era um território inimigo, o faraó era inimigo, o rio Nilo era inimigo do povo de Deus. O rio Nilo é provavelmente o segundo rio, maior rio do mundo, o segundo maior rio do mundo. Mas nós sabemos que toda a terra pertence a Deus. A vida de todas as pessoas pertence a Deus. Todos os rios do mundo pertencem a Deus. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia também diz claramente, diretamente, que toda a vida pertence a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. Toda a vida pertence a Deus. E também nós sabemos que o rio Nilo, grande e adorado no Egito antigo, foi o primeiro Deus, a primeira divindade egípcia a ser ferida pelo ministério de Moisés e Arão. A primeira praga do Egito foi quando Deus transformou as águas do Nilo em sangue. Aquele rio gigante, ainda hoje muito bonito, foi ferido, não resistiu ao poder de Deus. E Deus, ao longo daquelas 10 pragas, foi ferindo cada uma das principais divindades do Egito, para mostrar que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Todas as esferas da vida pertencem a Cristo, meus irmãos. Deus viu a situação difícil do seu povo, dos hebreus, naquele momento. Ele viu a angústia das famílias que clamavam por libertação, e Deus lhes deu Moisés, o grande libertador, um dos maiores líderes da história da humanidade de todos os tempos. Moisés foi escolhido para isso, para libertar o povo. Deus viu a angústia de Joquebede em ter que esconder seu filho numa tramóia com aquelas parteiras que ainda não eram mães, ainda não tinham suas famílias, eram mulheres egípcias, não eram hebreias, mas acharam uma injustiça muito grande, matar meninos inocentes, porque a ideia era que, matando os meninos dos hebreus, o exército hebreu não crescesse, não prevalecesse, e assim eles continuassem como escravos ainda no Egito. Mas Deus tem seus propósitos, e Deus ouviu a angústia e o choro de Joquebede, e Deus lhe deu aquela estratégia de colocar num barquinho bonitinho aquele menino que já era um pouquinho grande, já estava começando a ficar um pouquinho durinho ainda, mas tinha só 3 meses de vida. E ela pôs Moisés no rio Nilo, um rio perigoso, um rio gigante, mas aquelas águas do Nilo estavam sendo conduzidas por Deus. E aquele bebê que não sabia de nada, nem sabia da sua própria existência, estava sendo preservado por Deus. E aquele barquinho foi sendo conduzido até chegar na pessoa certa que Deus tinha preparado. Mas as mulheres daquela época podiam se perguntar, como também muitas pessoas se perguntam hoje: mas por que Deus permitiu que tantas crianças inocentes fossem mortas injustamente? Por que Deus não fez nada para impedir aquele infanticídio terrível no meio do seu povo? Por que Deus salvou apenas Moisés? Porque as amigas de Joquebede podem ter se perguntado também, sei lá, no fim da tarde, quando foram lavar roupa ou fazer alguma coisa, conversando, podem ter se perguntado por que o filho da comadre Joquebede salvou-se e o nosso foi morto. Por que Deus permite isso? Deus não viu que a gente estava chorando? Deus não viu a nossa angústia também? Nós só temos filhas agora, nenhum filho mais. Mas, meus irmãos, aquele choro, aquela angústia não era daquelas mulheres. Aquele choro, aquela dor não era daquelas famílias, não era do povo hebreu. Aquela dor era de Deus. Aquele choro era de Deus, não era delas. Porque se tem alguém que sabe muito bem o que é ter um filho injustamente assassinado, é Deus. Se tem alguém que sabe o que é ter um filho que não cometeu erro algum, que jamais pecou, é Deus. O profeta Isaías disse:
capítulo 53, verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Filho de Deus não foi morto apenas, Isaías está apontando 700 anos para frente. Cristo, historicamente, está quase 2.000 anos para trás, tendo nós como referencial. Mas Cristo não foi morto apenas há 2.000 anos. A palavra de Deus diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz e haver luz, ele já tinha dado seu Filho para morrer em nosso lugar. Então a dor que o povo de Deus passa em todos os momentos é a dor de Deus, não é a nossa. A gente só sente um pouquinho de nada da dor de Deus. Quantas crianças são mortas, são abusadas sexualmente, são forçadas a trabalhar, são humilhadas? Como Deus permite isso? Nós pensamos, Deus permite talvez para que a gente sinta só um pouquinho do que é perder o seu filho injustamente. O Filho de Deus também foi perseguido. Herodes, querendo matá-lo, disse para os magos que queria adorá-lo: quando vocês tiverem adorado, Mateus capítulo 2, voltem para cá para adorá-lo também. E Mateus 2,16 diz: então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado pela precisão dos magos. Na verdade, Cristo também foi perseguido. O exemplo dos meninos hebreus no Egito apontava para o sacrifício de Cristo e para a perseguição de Herodes de Cristo, mais ou menos 1.000 anos depois, 1.500 anos depois. Então, a dor que aquelas pessoas tiveram não era delas, era de Deus. E Moisés foi conduzido naquele cesto. Deus estava conduzindo aquelas águas, porque Deus tinha um plano glorioso para Moisés e para toda a nação. Deus usaria Moisés para libertar toda aquela nação. E no seu nascimento já foi assim, dramático. E aqui nós temos a primeira água, as águas de Deus, as águas do livramento de Deus. O segundo momento da vida de Moisés em relação às águas pode ser visto ainda no capítulo 2, mas um texto que nós não lemos. Vamos ler agora, capítulo 2, versos 16 e 17. Moisés casado pelas águas em Midian. O texto diz: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Então Moisés, temendo pela sua vida, quando falou sobre que ele tinha lutado já com 40 anos e matado, ferido um egípcio e matado aquele homem, ele fugiu. Ele fugiu da região de Tanis, que era a capital do Egito na época. Foi para uma cidade chamada Midian, que atualmente é conhecida como Albade. De Tanis para Midian, atual Albade, são cerca de 580 quilômetros. Ele foi para muito longe. Uma viagem dessa de 580 quilômetros naquela região, atualmente, pode ser feita de carro. 8 horas e meia de carro. É longe. 5 dias de viagem a pé, irmãos. Ele foi para lá. Quando ele chegou lá, estava na beira do poço, cansado da viagem. Não sabemos exatamente quanto tempo ele levou para viajar, para chegar lá. Ele viu que tinha um poço e 7 moças, 7 pastoras de ovelha chegaram para dar água para os bichos do seu pai. E os pastores gaiatos não quiseram deixar. Moisés, então, na flor da idade, forte, vigoroso, disse não, expulsou os caras, deu água para os animais beberem. E as meninas chegaram em casa contando a história. Um homem nos salvou. E aí contou a história. Reuel, também chamado de Jetro, disse: cadê esse rapaz? O cara com 7 filhas para casar. Achei pelo menos um agora vai para cá. Um agora vai. E foi isso mesmo.
E esse homem casou com Joquebede. Moisés casou-se com ele. Mesmo quase 600 quilômetros de distância da sua terra, onde ele havia sido criado, Deus estava abençoando ele. Mesmo Deus sabendo que o propósito dele para Moisés não era em Midian, era lá no Egito, Deus abençoou a vida dele. Porque ninguém pode fugir dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Tem homem que gosta de pensar em se esconder longe dos propósitos de Deus. Mas cuidado para Deus não fazer com você como ele fez com o profeta Jonas. Podia ter chegado lá limpinho e cheiroso, em Nínive, pregado, uma mensagem era uma frase só: daqui a 40 dias Deus vai destruir tudo isso. Chegou lá, mal cheiroso, cansado, pensou que ia morrer, 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe grande. Deus tem seus propósitos. Então Deus fez com Moisés um treinamento. Moisés não sabia, mas Midian era uma espécie de seminário para ele. Lá ele aprendeu a viver no deserto. Lá ele aprendeu a pastorear ovelhas. Lá ele aprendeu a achar poços d'água para dar para os animais e para o povo. Lá ele aprendeu a liderar. Lá ele se casou. E ele passou os próximos 40 anos da sua vida muito bem obrigado, tendo certeza que estaria aposentado em Midian, um lugar bacana, com sua família, com as suas cunhadas todas, seu sogro, que era um cara muito bacana, como a gente descobre depois, lhe deu conselhos maravilhosos. Mas não, ainda não era assim. Moisés não sabia, mas aquelas águas de Midian que lhe deram casamento era a sua matrícula na escola de liderança de Deus, e que Deus estava preparando ele para uma obra muito maior do que livrar 7 moças de um grupo de pastores injustos. E chegamos ao terceiro momento de Moisés diante das águas de Deus. No terceiro momento nós vemos Moisés libertado pelas águas do Mar Vermelho. Mais um momento importante da vida de Moisés, mais uma vez diante de muitas águas. O Mar Vermelho indica que é hora de avançar. Em Êxodo 14:15 nós vemos o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. É hora de avançar. O episódio da travessia do Mar Vermelho, irmãos, é muito conhecido de todos nós. Cristãos incrédulos conhecem essa passagem. Há filmes, música, desenhos animados, menções ao Mar Vermelho, à abertura do Mar Vermelho, até filmes de comédia seculares. É muito conhecido, mas não podemos esquecer que aquilo ali foi real e que foi o poder de Deus. Aleluia. No Mar Vermelho, o faraó tinha certeza que os hebreus iam morrer. Os hebreus tinham certeza que eles também iam morrer, mas Moisés tinha certeza que ia atravessar. Aleluia. Deus lhe tinha dado a palavra de que eles não morreriam. Aleluia. Ele tinha convicção de que não morreriam. Ele estava só esperando o agir divino. Os hebreus pensaram que ia morrer, mas Deus lhe deu o livramento. Esse momento dos hebreus ainda não eram chamados de israelitas nem judeus, ainda eram identificados pela língua. Foi muito bem cantado pelo poeta Sérgio Lopes. Na música O Mar Vermelho, ele diz: preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor, não há socorro. Em minha angústia, elevo o meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. E aí vem o refrão da música: avança sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto não pisar na minha Canaã, eu não desistirei de avançar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida vou chegar. Nessa música linda de Sérgio Lopes, que aliás quase todas são lindas, ele explica, ele tenta imaginar como um poeta que é, como deve ter sido o sentimento do povo naquele momento difícil. O Mar Vermelho trava muita gente. Os hebreus murmuraram mais uma vez se rebelaram contra o Senhor. Mas às vezes Deus coloca obstáculos diante de nós, muito grandes, para que Ele separe os meninos dos homens.
aqueles que realmente têm fé e aqueles que qualquer coisa servem. No Mar Vermelho, Deus manifestou sua glória. Ao seu povo, graça. Aos inimigos, juízo. Por meio da ordem que Deus deu a Moisés para o povo avançar, nós entendemos que, diante de muitas circunstâncias da vida, nós sabemos que devemos fazer o seguinte: orar. Mas, diante de muitas outras circunstâncias, não é mais a hora de orar, é hora de agir. Deus disse isso para o povo: Moisés, por que clamas a mim? Já chega de orar, diga ao povo que marche. O povo já tinha orado, já tinha se preparado, o desafio já estava diante do povo, agora era a hora de atravessar o mar. Como deve ter sido glorioso isso, irmãos? A gente vê na internet, vê nos filmes, né? A gente pode criar com a inteligência artificial, dando os detalhes das passagens bíblicas, mas eu fui dar uma pesquisada como deve ter sido isso. O soberano, o Senhor, fez com que as águas se abrissem. Como faz para 3 milhões de pessoas atravessar por um mar que era um lago de água doce? Como é que faz? Qual deve ter sido o tamanho da abertura? 1 quilômetro, talvez? Que as águas ficaram emparedadas de um lado, emparedadas do outro? Nós não sabemos. Ele fez com que as águas guardassem as suas colunas e o povo não passou melando os pés em água pantanosa. O povo de Deus passou a pé enxuto. Por quanto tempo Deus sustentou aquelas colunas de um lado e do outro para o seu povo atravessar? Mais ou menos 3 milhões de pessoas, com crianças de colo, idosos, talvez pessoas mais difíceis de locomoção, 6 a 8 horas, talvez umas 10 horas. Aquele mar esteve aberto e o povo passou. Você imagina, irmãos, a gente vê no filme, parece que foram 5 minutos, mas não foi não, viu? Eram 3 milhões de pessoas aproximadamente. E aí, Deus, que é soberano sobre todas as coisas, fez com que as águas do mar fechassem exatamente quando o exército de Faraó estava dentro do mar. Nenhum hebreu pereceu. Todo o exército de Faraó que perseguiu o povo pereceu. Deus sabe exatamente cada detalhe da nossa vida. Ele controla absolutamente cada momento da nossa vida. Ele fez com que o mar se abrisse no momento certo, pelo tempo certo, na distância certa, e que se fechasse no momento certo também. Deus conduz todas as coisas sempre. Ele jamais perde o controle de nada. Nesse episódio nós vemos que Deus demonstrou seu imenso poder mais uma vez ao seu povo e aos egípcios e a Moisés. O apóstolo Paulo fala desse episódio em 1 Coríntios capítulo 10, dizendo que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso significa que a travessia do Mar Vermelho foi tanto uma transição geográfica, a sua saída definitiva do Egito rumo à terra prometida, quanto uma mudança espiritual. Esse batismo que Paulo diz que eles foram batizados com Moisés na nuvem e no mar, na nuvem que acompanhava o povo durante o dia e no mar, na travessia, foi a iniciação da sua vida nova em Cristo, a vida da liberdade em Cristo. Isso aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, o maior libertador de todos os tempos. Moisés pôde dar liberdade do povo ao povo do Egito, do Faraó. Jesus dá liberdade dos pecados. Jesus dá liberdade de demônios. Jesus dá liberdade de vícios. Jesus liberta o coração amargo e rancoroso para ser um coração perdoador. Jesus dá uma nova vida. É isso. Mas o quarto momento de Moisés diante das águas de Deus pode ser visto, irmãos, nas águas de Mara. Pelas águas de Mara, Deus transformou Moisés e todo o povo num povo doce, adocicado, digamos assim. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 15, versículo 25 diz o seguinte: Êxodo 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o graveto, e Moisés lançou na água que se tornou doce.
Esse episódio das águas de Mara aconteceu justamente logo depois da travessia do Mar Vermelho. Eles chegaram num lugar chamado Mara, que quer dizer amargo, porque as águas dali eram amargas. E claro, o povo no deserto precisava de água para beber. Não somente para beber, mas para lavar a louça, para tomar banho, para cozinhar, fazer tudo. E aí, após Deus ter usado Moisés para enviar as 10 pragas no Egito, após Moisés ter discutido com o faraó em inúmeras ocasiões, após ter passado por uma série de murmurações dos seus próprios compatriotas, Moisés precisava de um pouco de descanso. Mas ele se deparou com essa situação mais uma vez difícil, porque a vida com Deus não é um mar de rosas. Nós passamos por tribulações, e geralmente os líderes passam por mais tribulações ainda, porque tem que abrir mão de uma coisa ou outra a mais. Porém, Deus sempre dá a estratégia para transformar águas amargas em águas doces. Como é que pode? Ele pegou um graveto ou um pedaço de árvore, jogou no rio, jogou na água e a água ficou doce. Não sei qual a explicação científica disso. Agora a explicação da fé eu sei. É que obedecer a Deus sempre dá certo. Fazer o que Deus mandou, sem questioná-lo, sempre vai dar certo, sempre vai funcionar. Exatamente como Ele mandou. E eles beberam daquela água doce, saciaram a sua sede. E ainda o texto de Êxodo 15, 27 diz que eles chegaram diante de um lugar que hoje a gente chama de oásis. 12 fontes de água, 70 palmeiras, água e sombra fresca no deserto para o povo de Deus. Porque Deus pode fazer isso, Ele pode transformar águas amargas em águas doces. Quando o povo se mantém em obediência, tende a ver os milagres do Senhor. Mas chegamos diante do quinto momento de Moisés diante das águas de Deus. Moisés foi aprovado em Refidim. É quando Deus faz com que Moisés tire água da rocha a primeira vez, que foram 2 vezes. Eu quero que vocês venham comigo e ouçam o texto de Êxodo 17, do verso 5 ao 7, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Então os hebreus sentiram sede, mais uma vez, e não se controlaram. Colocaram o Senhor à prova, e eles mesmos foram reprovados. Mas Moisés foi aprovado diante de Deus, diante do povo, em Refidim. E fez isso, ele bateu na rocha, e saiu água da rocha, literalmente saiu água da pedra, porque Deus tem poder para tirar até a água da rocha, irmãos. Nós passamos por muitas tribulações, por muitos problemas na vida, e às vezes não enxergamos uma saída, mas mesmo que você não enxergue, creia que Deus pode fazer um milagre. Deus pode tirar água da rocha. Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Ele é todo poderoso e pode socorrer o seu povo. Mas meus irmãos, Moisés foi um líder muito bem preparado por Deus. Estevão, pregando em Atos capítulo 7, dividiu a vida de Moisés em 3 etapas de 40 anos. Vocês sabem disso? Ele viveu 120 anos. Então Moisés passou os 40 primeiros anos de sua vida no Egito, no palácio, aprendendo todas as ciências. Ele fez o seu curso universitário, talvez até o seu doutorado da época, no Egito, que era uma grande potência, a grande potência do mundo antigo. Depois tem aquele episódio que ele mata o egípcio, foge para Midian, casa-se com Joquebede, passa 40 anos em Midian. Depois, os outros 40 anos, no deserto, conduzindo o povo de Deus para tirar do Egito e chegar até as portas de Canaã. Mas nesse período ele foi testado, provado e aprovado por Deus.
pasmem, Moisés passou por 13 episódios de rebelião. 13, eu estava contando na escritura. Por 13 vezes, 3 milhões de pessoas ficaram contra ele. Olha como deve ser bem preparado um líder na casa de Deus. A primeira rebelião foi por causa da queixa contra a escravidão. Quando ainda não tem acontecido nada, e Êxodo capítulo 5 menciona que Moisés foi falar com o faraó e o povo ficou chateado, porque o faraó, vocês bem lembram, disse: esse povo está muito desocupado, eu dava palha para eles fazerem tijolos, agora não vamos dar mais palha não, e o trabalho piorou, e o povo se rebelou contra Moisés. Na segunda ocasião, o povo teve medo e reclamou diante do Mar Vermelho. Foi por falta de sepulcro no Egito que você não tirou de lá? Olha, estava tudo bem até você aparecer. Não estava bem nada, né? O povo estava clamando a Deus por um libertador, mas o povo ficou acanhado, se voltou contra ele. No terceiro episódio da rebelião é nas águas de Mara, Êxodo capítulo 15. Agora a gente atravessou esse mar e agora vai morrer de sede, o povo se rebelou. Na quarta vez foi a falta de comida, e Deus fez cair comida do céu, literalmente, o maná. Eu tenho um pastor que dizia que o maná devia ser mais ou menos como cuscuz, né? Porque só cuscuz para a pessoa aguentar comer muito tempo, né? De manhã, de noite. Mas não, o maná era meio doce, né? Bíblia diz. Mas irmãos, essa foi a quinta vez. Faltou água mais uma vez, em Refidim, e o povo se rebelou. E todas as vezes que o povo se rebelou, Moisés consultou a Deus, e Deus disse que deveria ser feito, e ele obedeceu, com exceção da última. Dessa vez ele também obedeceu, e Deus disse para ele que ele deveria bater na rocha, pegar o seu cajado, que era o sinal de autoridade que Deus lhe tinha dado, bater na rocha e ia sair água, e saiu, mostrando que ele estava com Moisés e que o povo estava errado. O nosso Deus é o Deus de Israel. 203 vezes aparece essa expressão na Bíblia, Deus de Israel, 203 vezes. Até mesmo, ele tem poder até mesmo para tirar a água da rocha. Aleluia. Então esse foi o quinto momento que Moisés, diante das águas de Deus, Deus fez com que Moisés tirasse a água da rocha. E veio o sexto e último momento. O sexto episódio, grande e importante na vida de Moisés, que ele teve um encontro com Deus, e que o episódio envolveu águas também. É um episódio em que Moisés foi reprovado pelas águas em Cádiz. Ele havia sido aprovado em Refidim, agora ele foi reprovado em Cádiz. É a segunda vez que ele tira água da rocha. Esse texto está em Números capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, que diz: e o Senhor disse a Moisés, o texto que a irmã fez menção, no texto de Deuteronômio: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão, falareis a rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Nesse episódio, então, é o episódio da sexta rebelião de Moisés. Num período de 40 anos de ministério, foi o tempo de ministério de Moisés, 13 rebeliões é mais ou menos uma rebelião a cada 3 anos. Então imagina, pastor, a cada 3 anos sua querida igreja se revoltar com o Senhor, não querer mais o Senhor, dizer, vaza, vai embora. Mas essa igreja não tivesse só essa membresia aqui, mas 3 milhões de pessoas. Hoje em dia iam dizer que Moisés não estava com Deus, no mínimo, mas ele estava. Porém, aqui Moisés sucumbiu, porque não era para ele ter batido na rocha dessa vez, era para ele não ter tocado nela, para ele ter falado a rocha. Mas ele não só bateu, como ele deu 2 cipuadas, bateu 2 vezes, e aí nós sabemos o resultado. Saiu água da rocha, sim ou não? Saiu. O povo bebeu água, matou a sede, sim ou não? Sim. Deu água para os animais, sim, sim. Mas não é porque dá certo que está certo, irmão. Com Deus não funciona assim. Deus não funciona com pragmatismo. Vamos ver o que está dando certo.
Vamos ver o que, é que as igrejas estão fazendo aí para crescer. Tem igreja que está botando luta de MMA no meio do templo, e aí convida o povo, e o pastor aproveita, depois de estar o sangue dele escorrido na igreja, quero pregar o evangelho para você. E tem igreja que tem enchido assim. Vocês sabem, basta ligar a televisão, tem igreja onde os pastores, falsos pastores, dizem: se você vier para essa igreja, você vai ficar rico. E o povo continua indo e continua ficando pobre, e os pastores cada vez mais ricos, né? Esses falsos pastores. Não é para fazer o que dá certo, é para fazer o que é certo. Essa é a vontade de Deus. Moisés se deu mal nisso. Ele bateu, ele se rebelou também contra Deus. Deus é um Deus santo. E Deus tem suas regras. Tem umas feministas por aí que dizem, né? Meu corpo, minhas regras, né? Querendo defender a ideia do aborto. O universo de Deus, as regras dele. Aqui funciona tudo com as regras de Deus. Deus não aprovou a atitude de Moisés, que bateu na rocha e bateu 2 vezes. O próprio Deus disse a Moisés e Arão o seguinte, em Números capítulo 20, versos 12 e 13: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois os israelitas confrontaram o Senhor, que nele se mostrou santo. Por conta disso, nós sabemos, Moisés não entrou em Canaã. Ele pediu a Deus, orou 3 vezes. Deus disse: tá bom, chega. Paulo também orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que Deus lhe tirasse os pés na carne. Segundo aos Coríntios 12, Deus também disse: chega. Parece que para alguns pedidos Deus não suporta mais de 3 orações, né? Para outros, talvez, para outros, no entanto, Deus espera a nossa oração de fé até a 7ª vez, como foi na oração de Elias, como foi no mergulho de Naamã. Então Deus tem seus mistérios. Mas tirar a água da rocha não era prova de que Deus estava abençoando Moisés e tudo que ele fazia. Deus teve misericórdia do povo e não deixou o povo morrer de sede, mas Moisés estava errado. Essas passagens em Refidim e aqui em Cádiz, em que Moisés tirou a água da rocha, mostram que há um simbolismo muito grande nessa rocha de onde saiu água. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, explicando isso em 1 Coríntios 10, disse que essa rocha era quem, irmãos? Cristo. Essa rocha é Cristo. Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu li isso aqui, eu tinha lido essas passagens do Antigo Testamento, era adolescente ainda, estava lendo a carta de Paulo, 1 Coríntios. Quando eu me deparei com isso, essa rocha é Cristo, aquela rocha é Cristo, eu voltei para o texto de Êxodo, voltei para o texto de Número, li novamente, não entendi, não encontrei Cristo. Perguntei para o meu discipulador na época, ele me explicou que os autores do Novo Testamento muitas vezes têm um sentido mais profundo do texto do Antigo, e parece que é isso mesmo, porque você lê as passagens e não vê uma alusão a Cristo. Paulo é que dá essa alusão a Cristo em 1 Coríntios 10. No primeiro caso, a rocha foi ferida, aponta para Cristo crucificado. No segundo, a desobediência de Moisés simboliza a ruptura com a santidade e a obediência de Deus. Então, irmãos, Moisés e as águas de Deus. Para concluir, muitas vezes ficamos assustados quando vemos água por todas as partes, como no episódio do Mar Vermelho. Mas isso acontece porque muitas vezes esquecemos que o Deus que controla a nossa vida é o Deus que controla as águas também. Deus abençoou a vida de Moisés em 6 episódios envolvendo águas. Ele lhe salvou das águas do rio Nilo, dando-lhe uma esposa também em Midian, libertando ele, o povo, por meio das águas do Mar Vermelho, adocicando as águas amargas em Mara, dando-lhe água da rocha em Refidim e em Cádiz. Mas Deus continua abençoando seus filhos ainda hoje e fazendo muitos milagres ainda hoje. Aleluia. Deus continua salvando as pessoas de perigos ainda piores do que um bebê num barquinho, num cestinho no rio Nilo. Ele faz isso ainda hoje. Deus continua dando nova chance, concedendo casamento. Alguém está sem esperança, como foi Moisés, e foi embora para quase 600 quilômetros da sua casa, e Deus lhe deu uma esposa. Deus abençoa pessoas bondosas que decidem agir
em defesa dos indefesos, como foi Moisés defendendo aquelas 7 mulheres indefesas. Deus continua fazendo muitos milagres, como fez no Mar Vermelho. Deus continua transformando situações de amargura em situações agradáveis. Ele continua tirando água da rocha para abençoar os seus filhos. E não somente isso, Jesus continua multiplicando pães e peixes até o dia de hoje. Ou nunca multiplicou pão e peixe na sua casa? Na minha casa multiplica sempre. Que esses episódios da vida de Moisés sirvam para mostrar a todos nós que o nosso Deus, nosso Senhor, é todo poderoso, que Ele responde orações mesmo em meio a situações mais difíceis e inimagináveis. Ele tem poder para nos socorrer. Deus socorreu Moisés por meio das águas e pode nos socorrer por meio do que Ele quiser, porque Ele é Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, obrigado pelo registro dessas passagens todas na Tua palavra, Senhor, que podem nos dar alegria e esperança. Ó Deus, conserva nosso coração firmes em Ti, na rocha que é Cristo, para que a gente possa sempre ver o agir do Senhor sobre as águas que cercam a nossa vida, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo essa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.